Olá pessoal, hoje nós vamos ter uma aula sobre substantivo, ainda continuando as aulas sobre morfologia, então nós vamos pegar um elemento gramatical chamado substantivo, tá? Não é tão complexo assim, substantivo, ele tem muito, assim, informaçãozinha em cima dele, mas ele não é tão complexo, tá? Sendo que a gente já entende que substantivo é algo que dá nome a alguma coisa, tá? Então, pelo fato da gente já entender que o substantivo é algo que dá nome para alguma coisa, a gente já consegue entender um pouquinho o que é o substantivo, tá? Então, só que a gente vai pegar ele e detalhar os subgrupos que estão dentro do substantivo, tá? Então, bora lá. O que é substantivo? Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres, além de objetos, pessoas e fenômenos. Os substantivos também nomeiam lugares, como por exemplo, Alemanha, Porto Alegre, sentimentos, raiva, amor, estado, né, como a pessoa se encontra, alegria, tristeza, né, alegre, triste, qualidades, honestidade, sinceridade, ações, corrida, pescaria, tá? Então nós temos aí uma ideia central, né, do que é o substantivo. Então o substantivo ele é tudo aquilo que nomeia algo, tá? Então ele vai nomear as coisas, tanto pessoa quanto lugar, quanto fenômeno, sentimento, enfim, né? Ele vai nomear algo. Mas ele tem, como eu falei, dentro dele tem uns detalhinhos que a gente precisa entender um pouquinho, pegar o que significa, tá? O que é cada grupo. Não que você precise decorar. Já falei que gramática não é decoreba. Gramática você tem que entender ela, tá? Então nós vamos tentar deixar um jeito mais prático para isso. Dentro do substantivo, nós temos os substantivos comuns e os próprios. Tá? O comuns e os próprios. Então, o substantivo comum é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma genética. Cidade, menino, homem, mulher, país, cachorro. Né? Então, por que de uma forma genética? Né? É como a palavra ela se encontra. Tá? Como aquilo pode se qualificar, tá? Né? Ou melhor, se nomear. Então, o substantivo comum, nós temos isso aqui, ó, cidade, menino, homem, mulher, país. A gente tem aí uma diversidade de substantivos. Substantivos próprios é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma particular, né? Por exemplo, Inglaterra, Londres, né? Nós temos aqui Londres. O substantivo né, o comum, que é Paulo, nós temos o Paulinho, nós temos Pedro, Tietê, nós temos Brasil, né? Uma determinada região. Então, espécie de uma forma particular, de uma forma específica daquele substantivo, daquela coisa, daquele objeto, daquela pessoa, enfim, né? De uma forma particular. Nós temos aí os concretos e abstratos. Gente, os concretos e abstratos, eles variam muito, tá? Ele pode ser realmente do mundo real e ele pode ser realmente do imaginário. Mas, Vinícius, o concreto não significa que é algo real e abstrato é algo imaginário? Não. Vocês vão entender um porquê que não é bem mais ou menos isso. Caminha por esse mesmo viés, por essa mesma linha, mas ela não é desse jeito, tá? Vamos lá então. Objetivo concreto e abstrato. O substantivo concreto é aquele que designa o ser que existe, independente de outros seres. Seres do mundo real: homem, mulher, cadeia, cobra, Brasília. Nós temos seres do mundo imaginário. Não é só porque é do imaginário que não existe. Saci, mãe d'água, fantasma, entidade. Né? A gente tem aí diversas coisas que a gente pode considerar. Observação: os substantivos concretos designam seres do mundo real e do mundo imaginário. Que a gente, mas eles só designam do mundo real? Mas o imaginário não é real. Não é só porque a gente não entende que não é real, tá? Então a gente consegue identificar aí o real, que é o que a gente identifica como uma mulher, né? Qualquer tipo de substantivo concreto, e os seres mundo imaginário, que é algo que a gente não compreende, mas
existe a possibilidade de existir, já que existe a possibilidade de existir, de ser real, se transforma em imaginário. Saci, mãe d'água, fantasma, e assim por diante. Tá? O abstrato. Ah, mas aí o abstrato. Gente, o substantivo da parte do imaginário é algo que pode existir. Que a gente, se não vê, pode ver. Né? Confuso? Sim. Né? Enigmático? Sim. Né? Mas o abstrato é aquilo que a gente não consegue ver. Né? Substantivo e abstrato. É aquele que designa de seres que depende de outros para se manifestar ou existir. Ou seja, o concreto só depende dele e o abstrato vai depender de algo a mais. Né? O substantivo abstrato designam de estado, qualidade, ações e sentimento dos seres, dos quais podem ser abstraídos e sem os quais não podem existir. Ah, professor, como assim? Então nós temos ali, ó, vida. A vida é um abstrato, a gente consegue ver ela literalmente, completa? Não. Rapidez, é uma qualidade. A gente consegue ver a velocidade da rapidez? Não. Viagem, é uma ação. Saudade, a gente consegue identificar a saudade? Você consegue ver a saudade? Não, né? Então é um sentimento. Então o abstrato é aquilo que a gente não consegue, né, dar uma visualizar, né? E é real, mas a gente não consegue visualizar. Substantivo coletivo. Gente, isso aqui, né, tem muita coisa. Cada coisa tem um substantivo. Se a gente pegar para decorar, né, porque essa parte de substantivo, de coletividade, precisa ser uma decoreba. Substantivo coletivo é o substantivo comum, que mesmo estando no singular, designa o conjunto de seres da mesma espécie. Abelha. Então, o coletivo de abelha, enxame. Cortiço, colmeia, né? Eu fui pesquisar, achei bem interessante essa palavra cortiço, porque cortiço a gente tem, né, prédios que são chamados como cortiço porque muita gente mora dentro dele. Só que aí ele faz referência, né, a referência à colmeia, né? A colmeia, que as abelhas, que todo mundo vive numa sociedade dentro dali, ele tem uma vida, né? Abutre, bando. Acompanhante, comitiva, né, quando a pessoa falece tem um cortejo, séquito. Então a gente entende aí o acompanhante. Ah, qual é o coletivo de lobo? Alcateia, né? Então tudo tem uma coletividade, né? Coletivo de pessoas, multidão, né? Tudo tem uma coletividade. A gente precisa entender um pouquinho. Próximo grupo, subgrupo dos substantivos. Simples e composto. O substantivo simples é aquele formado por um único elemento. Ponto, ele é simples. Nada mais, ele só depende dele mesmo. Tempo, sol, sofá, prato. Substantivo composto é aquele formado por dois ou mais elementos. Por exemplo, nós temos no substantivo simples a palavra beijo e depois nós temos a palavra flor. Aí, para fazer a junção de forma composta, nós temos o beija-flor, que vai dar uma outra espécie, que é qual? O pássaro. Então, beija-flor. Nós temos o passatempo, é algo composto, né? De algo rápido, sendo com tempo, passatempo. Tá? Nós temos então aí o primitivo e o derivado. O substantivo primitivo, gente, é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra da própria língua portuguesa, né? Então, assim, timão, terra, pedra. Timão não, aqui tá errado, é limão. Limão, corrige aqui, limão. Limão, terra, pedra. Timão fica tipo, ué, que eu tô falando? Limão, terra, pedra. Substantivo derivado é aquilo que vai se derivar de algo que já existe, tá? Por exemplo, limão, limoeiro, terra, terreiro, pedra, pedregulho, tá? Então,
a gente tem que entender aí que o sentido de primitivo é algo nato e o derivado é algo que se vai derivar daquele negócio que é nato, tá? Flexão dos substantivos. Gente, essa flexão dos substantivos, você não precisa se prender muito nela. Por quê? A flexão dos substantivos é quando você vai fazer a flexão, né? Tanto no gênero, na pluralidade, no aumentativo, diminutivo, tá? É a flexão. Como as palavras elas vão se encaixar. Por exemplo, qual é o plural de menino? Meninos. Detalhe, plural de menino não significa coletividade. Tá? Plural não é coletividade. Só estou dando um a mais. Meninos. Qual é o feminino de menino? Menina. Qual é o aumentativo de menino? Meninão. E o diminutivo de menino? Menininho. Tá? Então, gente, substantivo, ele é, assim, uma das partes mais fáceis, porque a gente já entende que substantivo é tudo aquilo que a gente consegue nomear. Né? Então a gente não precisa ficar pensando, grifando, substantivo abstrato, blá 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 blá. Não, tá? Substantivo é aquilo que a gente consegue dar nome. Tá? E fazer a flexão. Então, se não consegue fazer a flexão, não é substantivo. Tá? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula foi um pouquinho mais rápida, mas é que o substantivo acaba sendo algo simples e não tão segregado. Ele só tem 9 subgrupos dentro dele, se eu não me engano. Então, gente, eu só peço que vocês se inscrevam, porque a ideia desse projeto é alcançar quem não tem condições de ter uma aula de qualidade. Peço para que você curta, peço para que você comente se tiver alguma dúvida. Ah, professor, eu tenho esse exercício, responde para mim, me ajuda. Te ajuda, tá? Compartilhe, sai distribuindo esse vídeo, porque é um vídeo muito instrutivo, é um vídeo que faz as pessoas entenderem, mesmo que seja algo simples, faz as pessoas entenderem um pouquinho o que é um substantivo. E siga no Instagram, porque eu estou fazendo bastante conteúdo também para o Instagram, fazendo curiosidades sobre palavras, qual a diferença entre afim junto, afim separado. Então, são mais ou menos essa ideia de que o Instagram para estar solucionando algumas curiosidades e fazer um entendimento um pouquinho melhor e uma entrega mais rápida, tá? Gente, é isso. Um grande beijo no coração e boa aula.